Bem-vindo a uma viagem pelas páginas mais inexplicáveis da história, um portal para mistérios que mesmo as mentes científicas mais perspicazes não conseguem desvendar totalmente. Neste vídeo, vamos explorar 20 das mais desconcertantes fotografias e descobertas de todo o mundo. Cada uma dessas imagens oferece uma visão fascinante de eventos e objetos inexplicáveis do nosso passado. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro, as misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Escondidas nas profundezas das florestas tropicais da Costa Rica, as esferas de pedra do Rio de Quis têm intrigado arqueólogos e pesquisadores há séculos. Essas curiosas pedras perfeitamente esféricas, variando em tamanho de alguns centímetros até mais de 2 metros de diâmetro, já geraram inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. O método exato de construção dessas esferas de pedra continua sendo um mistério. Elas foram esculpidas com tanta precisão que confundem os especialistas que lutam para compreender como as civilizações antigas alcançaram tamanha perfeição e simetria. As pedras são compostas de granodiorito, uma rocha muito dura, tornando a sua construção ainda mais impressionante. O propósito por trás destas esferas enigmáticas é igualmente enigmático. Algumas teorias sugerem que elas foram utilizadas para fins astronômicos ou religiosos, enquanto outras propõem que elas serviram como marcadores para a navegação ou para limites territoriais. Alguns até especulam que elas podem ser remanescentes de uma civilização antiga perdida ou ter origens extraterrestres. As esferas têm significado cultural e histórico para os povos indígenas da Costa Rica e foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Os esforços para compreender suas origens e significado continuam até hoje. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As esferas de pedra da Costa Rica são uma prova da engenhosidade e da criatividade das civilizações antigas. Elas servem também como um lembrete de que ainda existem inúmeras maravilhas à espera de serem descobertas e decifradas, guardando segredos que podem ajudar a compreender a riqueza e diversidade histórica do nosso planeta. Segundo, a foto anômala do dirigível de 1911. Em 1911, surgiu uma fotografia que gerou uma tempestade de polêmica e especulação. Ela retrata um dirigível avançado, aparentemente pairando sobre a cidade de Huntington, no estado americano da Virgínia Ocidental. No entanto, o que torna esta fotografia realmente perturbadora é que o design do dirigível parece tecnologicamente avançado para a época, e sua existência nunca foi documentada a não ser por esta imagem. O dirigível na foto tem um formato aerodinâmico, várias hélices, e parece ter a capacidade de transportar um número significativo de passageiros. Há um forte contraste com os dirigíveis e balões rudimentares de baixa capacidade que eram comumente usados no início do século XX. Além disso, a foto antecede em vários anos a construção do primeiro dirigível em estilo Zeppelin dos Estados Unidos. Muitas teorias surgiram na tentativa de explicar esta foto. Alguns especulam que foi uma invenção de alta tecnologia de um brilhante inventor desconhecido que estava simplesmente à frente de seu tempo. Outros sugerem uma farsa, seja na forma de uma encenação ou de uma montagem. No entanto, nenhuma evidência de adulteração foi identificada na foto e a identidade do fotógrafo e suas motivações permanecem desconhecidas. Apesar de toda a especulação, a foto do dirigível de 1911 permanece como uma bizarrice histórica que desafia qualquer explicação. Ela serve como um vislumbre fascinante de um mistério que ainda está para ser resolvido e representa uma parte curiosa da história da aviação. Terceiro, o mistério do hipster viajante do tempo. Em 2010, uma fotografia intrigante de 1941 reapareceu. A foto retrata a reabertura da ponte South Forks em Goldbridge, na província canadense da Colômbia Britânica. A multidão reunida para o evento é, em sua maior parte, exatamente o que se poderia esperar para o período. No entanto, uma figura em particular se destaca. Ele foi apelidado de hipster viajante do tempo. O homem em questão parece estar vestindo roupas modernas, incluindo uma camiseta com um logotipo estampado, uma blusa com capuz e óculos de sol, tudo surpreendentemente estranho para o cenário de 1941. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera de estilo moderno, o que adiciona outra camada de mistério.
Os céticos sugeriram explicações razoáveis. Os óculos de sol, por exemplo, não estavam completamente fora de questão para a época. O logotipo na camiseta do homem poderia ser a camisa do time de hóquei Montreal Maroons, um item real que já existia na década de 40. Quanto à câmera, pode ser um modelo de bolso dobrável da Kodak que, embora incomum, também já existia naquela década. No entanto, apesar destas teorias, nenhuma explicação dissipou totalmente a estranha impressão que a foto causa. O debate sobre a identidade e origem temporal deste homem gerou debates fervorosos tanto em comunidades acadêmicas como online, até mesmo gerando teorias de viagem no tempo. O hipster viajante do tempo permanece um enigma, uma aberração peculiar em uma foto histórica. Seja mesmo um viajante do tempo, alguém de estilo diferente ou uma simples ilusão de ótica, o mistério deste homem continua a nos surpreender e confundir. Quarto, o OVNI na pintura Madonna com São João Batista. Um tópico recorrente no tema do inexplicável é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um excelente exemplo é encontrado na pintura do século XV, Madonna com São João Batista, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não está nos temas principais da pintura, mas em um elemento peculiar no fundo da cena. Nela, vemos a Virgem Maria com Jesus e São João Batista representados como meninos. Sobre o ombro esquerdo de Maria, porém, pode-se ver um estranho objeto brilhante no céu, avistado por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho do objeto levaram alguns observadores a especular que ele representa um objeto voador não identificado, um OVNI, e eles citam isso como uma possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece ter raios de luz emanando dele, aumentando a impressão de ser algo sobrenatural. Os céticos argumentam que o objeto simboliza o divino, possivelmente representando um anjo ou o Espírito Santo, características comuns em obras de arte religiosas da época. Outros sugerem que poderia representar a estrela de Belém, ou um sinal milagroso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato desse objeto estranho na pintura permanece desconhecido. Madonna com São João Batista é um exemplo convincente dos mistérios e dos debates em torno da interpretação de obras de arte históricas, especialmente quando elas parecem representar objetos muito à frente de seu tempo. Quinto, o mapa de Piri Reis. Com o nome de seu criador, o almirante otomano e cartógrafo Piri Reis, este mapa tem intrigado historiadores e cientistas desde sua descoberta. Desenhado em 1513, ele é um mapa mundi que retrata a Europa, o norte da África, o centro do Oceano Atlântico e algumas regiões das Américas e da Antártida. O mistério está na sua representação surpreendentemente precisa de algumas partes das Américas, particularmente da costa da América do Sul. Lembre-se que, em 1513, o conhecimento europeu do continente americano ainda estava começando a surgir, mas o mapa retrata características geográficas com um nível de detalhe que não deveria ter sido possível na época. Ainda mais desconcertante é a sua representação da costa antártica, livre de gelo. A última vez que acredita-se que a Antártida esteve sem gelo foi há cerca de 34 milhões de anos atrás, muito antes da civilização humana surgir. Como Piri Reis poderia ter tido acesso a essas informações? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de uma variedade de fontes, algumas das quais, de acordo com as anotações de Piri Reis, eram antigas e já não existem mais. Poderiam estas fontes ter incluído mapas de uma civilização passada com conhecimento cartográfico avançado? Os céticos sugerem que os detalhes são baseados em suposições, interpretações equivocadas ou partes mal desenhadas da América do Sul. Alguns também argumentam que o mapa mostra como os marinheiros da época pensavam que o mundo era, e não um registro preciso. Independentemente das explicações, o mapa de Piri Reis continua a confundir os pesquisadores. Suas curiosas anomalias e precisão surpreendente servem como um testemunho das complexidades da história e da profundidade do conhecimento de nossos ancestrais. Sexto, o astronauta de Solway. Uma das fotografias mais curiosas da história recente surgiu de um tranquilo passeio em família. Em 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, na Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo próximo à região costeira do estuário de Solway. Quando a foto foi revelada, ela percebeu uma figura inesperada no fundo, que parecia ser um astronauta. Uma pessoa alta, vestida de branco, com um capacete ou viseira e virada de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia ninguém por perto quando ele tirou a foto.
O negativo foi até examinado pela Kodak e por fotógrafos da polícia, que não encontraram evidências de qualquer adulteração. Os céticos propuseram que o astronauta era, na verdade, a esposa de Templeton, que teria sido capturada acidentalmente na fotografia. Seu vestido azul, superexposto pela forte luz solar, teria ficado branco na foto. O capacete poderia ser seu cabelo e o suposto visor poderia ser a sombra do cabelo em seu rosto. Apesar das explicações razoáveis, a foto continua a cativar a imaginação. Ela tem sido tema de vários programas de TV e documentários que fomentam especulações sobre alienígenas, viajantes no tempo e seres interdimensionais. O mistério do astronauta de Solway continua sendo uma peça icônica na história do inexplicável. 7º. A anacrônica fotografia na praia dos anos 30. Às vezes, os mistérios mais intrigantes são encontrados em ambientes comuns, como é o caso desta fotografia da década de 30 que mostra um grupo de banhistas em uma praia da Colômbia Britânica, no Canadá. Em meio aos trajes de praia típicos da época, um homem se destaca, dando origem ao mistério do surfista viajante do tempo. O homem em questão parece estar vestido com roupas modernas, uma camiseta, shorts e cabelo penteado de uma forma que é mais condizente com o final do século XX ou início do século XXI do que com a década de 30. Isso levou a teorias que sugerem que o homem seria um viajante do tempo. No entanto, os céticos propuseram explicações mais simples. A camiseta moderna do homem seria, na verdade, um suéter com as mangas enroladas, e seus shorts apenas calças com as barras erguidas, ambos potencialmente plausíveis para um dia quente na praia. Seu penteado moderno também pode ser um resultado do vento ou do fato do cabelo estar molhado, em vez de um anacronismo da moda. Mas a fotografia continua a provocar debate e especulação. Apesar das possíveis explicações lógicas, o surfista viajante do tempo mantém uma aura de mistério. Seja ele um viajante do tempo real, um indivíduo com estilo moderno ou simplesmente um truque da câmera, sua imagem continua a desafiar nossa compreensão da história. 8º. As imagens enigmáticas do manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, o vendedor de livros polonês que o adquiriu em 1912, é um enigma envolto em mistérios. Este manuscrito do século XV, repleto de ilustrações enigmáticas e um texto em um idioma nunca identificado, deixou as mentes mais brilhantes do mundo perplexas. O documento é ilustrado com imagens fascinantes de plantas, diagramas astronômicos, mulheres se banhando e desenhos farmacêuticos. Mas eles não correspondem a nenhuma espécie conhecida ou a configurações astronômicas identificáveis no nosso céu, o que só aumenta o mistério em torno do livro. Muitas das espécies de plantas não são identificáveis, não tendo nenhuma semelhança com qualquer planta conhecida na Terra. Os mapas astronômicos são igualmente desconcertantes, com constelações de estrelas e sistemas planetários que não correspondem a nada reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, desde o manuscrito ser uma enciclopédia farmacológica, um compêndio de alquimia, até uma obra de ficção especulativa. Apesar das inúmeras tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um mistério. O manuscrito Voynich permanece como um dos artefatos mais perturbadores da história. As imagens curiosas e o idioma enigmático nos convidam a um mundo cheio de intriga, mistério e desafios desconhecidos. 9. As linhas de Nazca vistas de cima. As linhas de Nazca, grandes geoglifos criados pela antiga cultura Nazca do Peru, são uma fonte de curiosidade e especulação sem fim. A história se aprofunda quando estas linhas são vistas de uma perspectiva aérea, revelando uma série de desenhos, incluindo animais, plantas e formas geométricas gravadas no chão do deserto. A questão que confunde os cientistas é como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos atrás criou obras de arte tão enormes que só podem ser totalmente apreciadas de uma perspectiva aérea, um ponto de vista aparentemente impossível para o povo Nazca alcançar. Algumas teorias propõem motivos religiosos ou astronômicos, sugerindo que as linhas de Nazca serviram como um observatório gigante ou um mapa de fontes de águas subterrâneas. Outras teorias sugerem que as linhas faziam parte de rituais complexos com o objetivo de atrair água. No entanto, essas teorias não explicam inteiramente o tamanho e a precisão das linhas ou a razão por trás da escolha destes símbolos específicos. Além disso, elas não esclarecem como o povo Nazca conseguiu manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas com um tamanho tão grande. De pistas de pouso extraterrestres a calendários astronômicos gigantes, as interpretações das linhas de Nazca são tão variadas quanto as próprias figuras.
A realidade que persiste é que esses geoglifos incríveis, vistos melhor de um ponto de vista que os Nazcas não teriam sido capazes de alcançar, são mais um mistério não resolvido da história humana. 10º. A fotografia do monstro marinho da Ilha Hook. A história do inexplicável não se limita à Terra. O mar também tem sua cota de mistérios. Um desses enigmas é o monstro marinho da Ilha Hook, capturado em uma fotografia tirada em 1964 por Robert Lesserec, um turista francês que estava de férias na Austrália com sua família. A fotografia mostra uma enorme criatura semelhante a um girino, com um comprimento estimado entre 20 e 25 metros, à espreita nas águas rasas da Baía de Stonehaven, na Ilha Hook. É possível ver um enorme monstro escuro sob a água, com uma cabeça discernível e um olho, juntamente com um corpo sinuoso que se estende até as profundezas. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho sobrevivente da pré-história, como um plesiosauro ou uma espécie gigantesca e desconhecida de enguia ou jamanta. No entanto, outros sugeriram que pode ter sido apenas uma farsa elaborada, talvez uma lona presa com pesos e disposta de forma a parecer um monstro marinho. Apesar do ceticismo, a fotografia capturou a imaginação do público por décadas. O monstro marinho da Ilha Hook continua sendo um mistério persistente e uma anedota fascinante na história da criptozoologia. 11º. A suposta foto de Billy the Kid na década de 1870. Fotografias oferecem uma visão instantânea do passado, mas às vezes sua autenticidade pode jogar os historiadores em um turbilhão de debates. Um exemplo fascinante é uma fotografia comprada em 2010 por $2 em uma loja de antiguidades, que supostamente mostra o infame criminoso Billy the Kid. A fotografia, revelada pela técnica de ferrotipia, parece mostrar Billy the Kid e sua gangue, os Regulators, jogando um jogo casual de croquet. Se fosse genuína, ela seria apenas a segunda foto de Kid, e o seu valor poderia subir para a casa dos milhões. No entanto, confirmar sua autenticidade tem sido um desafio. Apesar de softwares de reconhecimento facial sugerirem uma correspondência entre o homem na foto oficial e aquele que aparece jogando croquet, outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a plausibilidade da cena, citando a natureza aparentemente de alta classe de um jogo de croquet, em contraste com o estilo de vida rústico de um criminoso. Apesar da controvérsia, a fotografia atraiu atenção considerável. Ela foi objeto de um documentário da National Geographic e despertou o interesse de historiadores, analistas forenses e entusiastas do Velho Oeste. Seja um artefato histórico de valor inestimável ou uma fotografia de indivíduos anônimos do século XIX, a suposta foto de Billy the Kid demonstra como até mesmo uma simples imagem pode provocar uma tempestade histórica de perguntas e especulações. 12º. A sinistra fotografia de levitação da década de 20. Em um mundo antes da manipulação digital, uma fotografia tirada na década de 20 causou choque na sociedade com sua representação do que parece ser um homem levitando. A foto mostra Colin Evans, um médium que realizava sessões espíritas no escuro, usando apenas uma câmera com flash para iluminar a cena esporadicamente. Nesta foto, Evans aparece suspenso no ar, cercado por espectadores que observam surpresos. Os críticos afirmam que a foto foi encenada, potencialmente usando suportes ocultos ou fios. Os apoiadores do médium, por outro lado, consideram as imagens como uma prova dos poderes espirituais de Evans. A fotografia de levitação de Colin Evans serve como um lembrete histórico do fascínio humano pelo sobrenatural e de até onde os indivíduos podem ir para fornecer provas de tais fenômenos. Independentemente das opiniões sobre sua autenticidade, a imagem continua sendo uma parte convincente da história do inexplicável. 13º. As estatuetas dos homens lagarto do período Ubaid. A arqueologia muitas vezes desenterra objetos que desafiam a compreensão convencional, trazendo mais perguntas do que respostas. Entre essas descobertas intrigantes estão as estatuetas de homens lagarto do período Ubaid, encontradas em Tel al-Ubaid, no Iraque, uma antiga cidade que existiu antes da civilização suméria. Essas figuras de terracota que datam de 4 a 5 mil a.C. têm uma forma humanoide, mas exibem características reptilianas distintas, incluindo cabeças alongadas, olhos amendoados e pele escamosa. Algumas estatuetas retratam os homens lagarto envolvidos em atividades cotidianas, possivelmente de liderança, como amamentar bebês ou segurar cajados. As estatuetas de Al-Ubaid servem como um poderoso lembrete dos aspectos enigmáticos de nosso passado. Elas continuam a desafiar nossa compreensão das culturas antigas, nos fazendo refletir sobre as crenças, rituais
e expressões artísticas de nossos ancestrais mais distantes. 14º. Os inexplicáveis círculos de fadas da Namíbia. Nas pastagens áridas do deserto de Namibe, na Namíbia, um fenômeno natural peculiar atrai cientistas e turistas. Conhecidos como círculos de fadas, esses padrões consistem em manchas circulares de terra árida cercadas por grama, formando um padrão semelhante a um favo de mel quando visto de cima. Esses círculos variam em diâmetros de alguns metros a várias dezenas de metros e são encontrados por vastas regiões da Namíbia. Enquanto os mitos locais atribuem esses círculos à intervenção divina ou às e pegadas de deuses, as explicações científicas variam de cupins à competição entre plantas, infiltração de gases e até mesmo a radioatividade. Apesar dessas teorias, não há consenso quanto a uma causa definitiva. Os círculos de fadas da Namíbia continuam a alimentar debates científicos e a curiosidade do público, ilustrando os mistérios encantadores que a natureza muitas vezes esconde à vista de todos. 15º. A fotografia do incidente no Passo de Dyatlov em 1959. O incidente no Passo de Dyatlov é um dos eventos mais perturbadores da história moderna. Em 1959, experientes praticantes de trilha russos morreram em circunstâncias extremamente horripilantes e misteriosas nos Montes Urais. As fotografias recuperadas das câmeras só adicionaram mais camadas ao enigma do incidente. Uma das imagens mostra uma figura borrada perto das árvores, muitas vezes apelidada de Foto do Yeti. Outra foto perturbadora, tirada na última noite da expedição, mostra uma misteriosa orbe de luz no céu escuro. Enquanto o incidente em si permanece em grande parte inexplicado, as fotografias bizarras acrescentam uma narrativa visual assustadora à história, gerando teorias envolvendo experimentos militares secretos, ataques de povos indígenas ou entidades sobrenaturais. 16º. O surpreendente filme do Pé Grande de Patterson e Gimlin. Sem dúvida, a mais famosa e debatida evidência da criptozoologia é o filme de Patterson-Gimlin, um curta-metragem que supostamente mostra o pé grande em carne e osso. Capturado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Gimlin, o filme retrata uma grande e peluda criatura bípede caminhando por uma clareira. Apesar de inúmeras análises, a autenticidade do filme permanece altamente contestada. Os críticos sugerem que poderia ser um humano fantasiado, enquanto os defensores do vídeo argumentam que os movimentos da criatura e a sua anatomia se alinham mais estreitamente com os de um primata desconhecido do que um humano. Seja uma farsa ou uma descoberta monumental, o filme de Patterson e Gimlin continua a despertar a curiosidade e a provocar discussões em torno da existência de criaturas indescritíveis que podem estar à espreita nos cantos inexplorados do nosso mundo. 17º. As imagens bizarras dos rastejantes noturnos de Fresno. No reino dos fenômenos inexplicados, poucos são tão estranhos quanto os rastejantes noturnos de Fresno. Essas entidades apareceram pela primeira vez em uma câmera de segurança da cidade de Fresno, Califórnia, no final da década de 2000. A filmagem mostra um par de criaturas brancas de pernas curtas andando pelo gramado, parecendo não ter um tronco ou braços. Uma entidade semelhante foi posteriormente capturada em um vídeo no Parque Nacional de Yosemite, aumentando ainda mais a polêmica. A forma peculiar das criaturas desafia as explicações convencionais. As teorias vão desde a manipulação do vídeo até formas de vida extraterrestres, folclore indígena ou mesmo organismos reais de espécies desconhecidas. Apesar do ceticismo e da falta de evidências concretas, as imagens dos rastejantes noturnos de Fresno continuam a entusiasmar os interessados em criptozoologia e os amantes de mistérios, nos fazendo refletir sobre os encontros estranhos que podem estar esperando logo ali, além dos limites de nossa percepção comum. 18. O boneco de Nampa. Em 1889, trabalhadores que perfuravam um poço de água na cidade de Nampa, no estado americano de Idaho, descobriram uma pequena estatueta de argila a uma profundidade de cerca de 91 metros. Apelidada de Boneco de Nampa, este artefato retrata uma figura feminina e parece ter sido feito pelo homem. O que confunde os cientistas é a profundidade em que ele foi encontrado, que corresponde a camadas geológicas com cerca de 2 milhões de anos, muito antes dos humanos habitarem a região. Enquanto alguns veem a estatueta como uma prova de civilizações antigas avançadas ou artefatos vindos de outras dimensões, a ciência dominante costuma descartar essas teorias, preferindo defender que o fenômeno poderia ser explicado por algum processo de perfuração ou um artefato mais recente sendo coberto por materiais antigos através de processos naturais. Ainda assim, o boneco de Nampa continua sendo um enigma intrigante nos círculos arqueológicos.
19. Os diagramas complexos do mecanismo de Anticítera. Encontrado em um naufrágio na ilha grega de Anticítera em 1901, este mecanismo foi considerado o primeiro computador analógico do mundo. Este antigo dispositivo grego, datado por volta do primeiro ou segundo século antes de Cristo, contém uma série de complexas engrenagens e inscrições. O enigma reside na compreensão avançada da astronomia que o mecanismo exibe. O dispositivo pode prever eventos celestes, como eclipses, e rastrear os movimentos dos corpos celestes. Ele apresenta um nível de sofisticação tecnológica que acredita-se estar muito além das capacidades da Grécia Antiga. Apesar de estudos consideráveis, a gama completa de funções do mecanismo e a sua base de conhecimento subjacente ainda são apenas parcialmente compreendidas. O mecanismo de Anticítera continua a destacar as lacunas na nossa compreensão das civilizações antigas e de quantas proezas tecnológicas elas realizaram. 20. A última foto tirada a bordo do farol Eilean Mor. Repleto de mistério e especulação, o incidente no farol das Ilhas Flannan em 1900 é um episódio perturbador da história marítima. Localizado na costa oeste da Escócia, o farol de Eilean Mor, a maior das Ilhas Flannan, era cuidado por 3 guardas experientes. Em dezembro de 1900, todos os 3 desapareceram sem deixar rastros, deixando para trás um farol vazio cheio de perguntas sem resposta. Uma foto descoberta durante a investigação apenas aprofundou o mistério. A última fotografia tirada no farol, antes do desaparecimento dos guardas, mostra um deles, Thomas Marshall, com uma expressão preocupada enquanto uma tempestade parece se formar ao fundo. Visto que o diário de bordo encontrado no local relatava condições climáticas severas, esta fotografia foi vista como o prenúncio arrepiante de um desastre. A foto enigmática tirada do interior do farol de Eilean Mor e o subsequente desaparecimento dos guardas demonstram o poder convincente das imagens de eventos históricos. Embora a fotografia possa não fornecer evidências ou respostas conclusivas, ela adiciona uma camada assustadora de mistério, encapsulando o clima sinistro que permeou o farol antes do desaparecimento de seus guardiões. Por isso, ela continua sendo uma poderosa demonstração dos arrepiantes fatos desconhecidos que se escondem nos cantos mais distantes do nosso mundo. E aí, o que você achou dessas fotografias? Deixe sua opinião nos comentários. Até mais!